Vamos lá, né? Vamos começar a continuidade do nosso estudo do Evangelho de Mateus, na visão espírita, né? Na semana passada, nós falávamos sobre os trabalhadores da vinha, né? Falamos sobre os trabalhadores da última hora, que até Jesus nos conta essa parábola, né? Representando os vários trabalhadores ao longo do tempo, ao longo dos séculos, né? Que vieram, cada um na sua época, cada um no seu tempo, trazer o valor do seu ensinamento, trabalhar na sua época, produzindo o melhor, seja na filosofia, na religião, na ciência. E todos nós também somos esses trabalhadores ao longo do tempo, né? Talvez só agora que a gente esteja ouvindo o chamado e a gente esteja se disponibilizando a trabalhar, né? Talvez estivéssemos distraídos até então, nos séculos afora aí. Mas o que importa é o aqui e agora, né? A gente só tem o presente. O passado já foi, o futuro não é ainda. O que a gente tem é o presente para a gente fazer, para a gente produzir, né? Então vamos aproveitar o presente, que é um verdadeiro presente de Deus para nós, né? E dando sequência imediata ao que nós estávamos falando na semana passada, a terceira previsão do Calvário, quer dizer, a terceira vez que Jesus falou a respeito das dificuldades que ele iria passar. Na sua presciência, na sua pré-cognição, na sua capacidade de obter a informação antecipadamente, né? Na sua antevisão, ele tinha a condição de perceber, de intuir, de ver, de saber o que ele iria passar, né? Muitos de vocês aqui já tiveram sonhos premonitórios, não tiveram? Né? Sonhos com alguma coisa que iria acontecer. Depois que acontecer, fala, olha, eu já tinha sonhado isso, né? E a condição de vocês terem certas intuições a respeito do que vai acontecer, do que pode acontecer. Imagina Jesus, né? Na condição de espírito super evoluído que ele é, a condição que ele tinha e tem de prever muito além de todos nós, né? Então, isso está aqui começando no capítulo 20, versículo 17, mas também está em Marcos, capítulo 10, e em Lucas, capítulo 18, essa terceira previsão do Calvário, né? Enquanto subia a Jerusalém, Jesus tomou consigo os 12 em particular, e no caminho lhes disse: eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte. Então eles estavam, a Palestina era dividida entre a Galileia, a Samaria e a Judéia, né? E Jerusalém ficava na Judéia, que era a sede ali do judaísmo. O templo de Salomão, né? Que levou 40 anos para ser construído, para ser levantado e tal, que era onde os fariseus, os escribas, os sacerdotes, todos aqueles que dirigiam a raça, se concentravam, né? E onde eles comemoravam a Páscoa, né? Porque a Páscoa era um ritual judaico, né? Até então, né? Porque a Páscoa ela marcava a saída, na verdade, do povo hebreu do Egito, porque eles estavam escravizados no Egito, né? Vocês lembram da história de Moisés, que libertou o povo hebreu, o mar se abriu, aquela história toda lá, o pessoal passou no meio lá. Então, a Páscoa era a comemoração dessa data, da libertação do povo hebreu do Egito, né? Que eles eram escravos lá. Então, Jesus, como nasceu no meio do judaísmo, ele seguia também os rituais ali, ele participava das festividades, acompanhava ali a multidão, sempre ensinando alguma coisa, sempre dando um testemunho, curando alguém, né? Mas ele participava das festividades, tá? Ele cresceu em meio ao judaísmo, né? Então eles estavam indo para comemorar a Páscoa, de novo, né?
O período que Jesus trabalhou intensivamente foram 3 anos. Né? Morreu com 33 anos, começou praticamente aos 30, no período que os evangelistas narram, mais ou menos 3 anos. Então ele participava, a cada ano tinha lá a comemoração da Páscoa, então ele ia e participava, né, juntamente com a população, com os discípulos dele e tal. Então eles estavam indo para a Páscoa, para Jerusalém, e ele já prevendo, olha, o Filho do Homem, né, no caso Jesus, serei entregue aos sumos sacerdotes e aos escribas, e me condenarão à morte. Ele já estava falando para os discípulos, né? E o entregarão aos gentios para o ridicularizarem, açoitarem e crucificarem, mas se levantará no 3º dia. Então os gentios aqui eram todos aqueles que não aceitavam o judaísmo, que não tinham o judaísmo como a sua religião. Então os romanos, que sitiavam a toda a Palestina ali, como boa parte do planeta conhecido na época, né? Os romanos, eles eram os gentios, né? Porque eles não faziam parte da crença, eles tinham uma crença própria, lá nos deuses dele, né? Baco e entre outros deuses, né? Júpiter e tal. Né? Então, falava, olha, o Filho do Homem, né, será entregue aos gentios para o ridicularizarem, açoitarem e crucificarem, mas se levantará no 3º dia. Foi exatamente isso que aconteceu. Então ele já estava prevendo o que iria acontecer. Né? A gente sabe depois a coroa de espinhos, né? Toda a zombaria em torno de Jesus, toda a humilhação pela qual ele passou. E Emmanuel até fala que a queda de Jesus foi enorme. Emmanuel, através do Chico Xavier, ele diz que a queda de Jesus foi enorme. Do ponto de vista social, do ponto de vista material, a queda de Jesus foi gigantesca. Né? Não espiritual, né? Porque não houve queda, na verdade. Mas, perante a sociedade, a queda de Jesus foi enorme, porque ele que estava pregando a salvação não conseguia salvar a si mesmo. Segundo os olhos das pessoas, não segundo os olhos de Deus, não segundo, né, o nosso modo de ver. Né? Mas imagina, pessoa que saía curando, pregando, enfrentando o farisaísmo, né, batendo de frente com as crenças rígidas dos homens, né, e de repente ele estava ali vencido. Né? Então a queda foi enorme. Mas aquele que perder da sua vida por amor de mim, na verdade estará ganhando. E aquele que quiser salvar a sua vida estará perdendo. Então, na verdade, ele estava ganhando o mundo, né? Perdendo a sua própria vida material, mas ganhando o mundo, né? Que foi o que aconteceu. E a referência ao 3º dia, que é o 3º dia após a morte dele, né? Que aconteceria dele ressurgir, né? Até ele fala, só para a gente relembrar, né? Que ele fala, destruir esse templo, e eu o reconstruo em 3 dias. Né? Aí eles acharam que ele estava falando do templo de Salomão, né? Mas era do corpo dele. Você destrói esse templo, e eu o reconstruo em 3 dias. Só que essa reconstrução, a gente sabe que não foi propriamente material, né? Existe aquele pensamento da ressurreição da carne, né? E no dia do juízo, os mortos se levantarão, né? Então a gente fica imaginando aquela visão, né? Bastante diferente, né? Todo mundo saindo dos túmulos, a ressurreição da carne. Imagina, eu não quero ver isso na verdade, não. Tem até o Érico Veríssimo, né, que tem até aquela história muito engraçada, o incidente de Antares, né? Não sei se vocês lembram, o incidente de Antares, né? Que é uma comédia, na verdade, numa cidade lá onde os mortos começam a se levantar dos túmulos, né? E começam a andar que nem zumbis, assim, né? Então a gente não quer isso não, e não é o que vai acontecer, né? Porque essa ressurreição, esse ressurgir na carne, só é possível, na verdade, através da reencarnação. Na verdade, não é ressurreição, é reencarnação. E o ressurgimento,
né? Se alguém vai ressurgir após a morte espiritualmente, pode aparecer através de uma materialização, como foi o caso de Jesus, que apareceu perfeitamente materializado para os discípulos, né? Aquele corpo dele já era, né? Ele não veio para derrogar as leis divinas, ele não veio para derrogar, porque não são leis eternas, né? Mas ele veio para utilizar os potenciais que o Espírito tem. O Espírito pode se materializar aqui, né? Ele pode se materializar aqui. William Crookes, no século XIX, 1800 e alguma coisa, segunda metade do século XIX, ele estudou, ele era um físico inglês. Ele tem um livro que ele escreveu, ele não era espírita, mas ele foi designado pela Academia de Ciências lá da Inglaterra para investigar os fatos que estavam ocorrendo, os fenômenos que estavam ocorrendo no Espiritismo. Porque o Espiritismo nasceu com Allan Kardec, né, em 1857, com o Livro dos Espíritos. Então, toda a comunidade científica ficou abalada com o Livro dos Espíritos. Porque se a gente lembrar, o século XIX foi o século das luzes. Toda a inteligência do planeta ali, as mentes brilhantes do planeta estavam na França, né? Então, Allan Kardec, que já era conhecido, né, em Paris, em toda a França, né, como estudioso e tal, ele codificou a doutrina espírita. Só que outros pesquisadores começaram a comprovar os fenômenos que Allan Kardec também comprovou. Entre eles o William Crookes. Então tem um livro que se chama Fatos Espíritas, se vocês quiserem, tem em formato virtual. Só colocar Fatos Espíritas, William Crookes, aparece o PDF para vocês ali. Então ele narra vários tipos de fenômenos. Ele olhou a substância que compunha as vestes do espírito, ele analisou no microscópio. Ele pesou o espírito materializado, pediu para o espírito soprar num tubo de ensaio uma substância de barita, uma substância química, que quando em contato com o ar, essa substância modifica-se. Ela é esbranquiçada, ela fica parda. Então ele pediu para o espírito materializado soprar. O espírito soprou e houve a reação química, demonstrando que espírito é alguma coisa, é algo físico, até palpável, né? Então ele demonstrou, ele vai narrando de uma forma sintética o conjunto de experiências que ele fez, mas não só ele, né? Tantos outros. O Friedrich Zollner, né, na Alemanha, o Alexander Aksakov na Rússia, estudou as materializações também, o Ernesto Bosano, que é o pai da criminologia, né? Italiano, né, também estudou os fenômenos espíritas e vários outros, né? Então, esse reaparecer após o terceiro dia foi uma materialização de Jesus, né? Não foi propriamente o corpo dele mesmo que ressurgiu, né? Só lembrando que o Felipe está com o microfone ali, tá? Se alguém quiser complementar, lembrar de alguma coisa, quiser participar, é só levantar a mão que ele já leva para vocês, tá? Aí a gente sai daquele tópico, né, seguindo o Evangelho, e a gente entra no pedido da mulher de Zebedeu, que está também em Marcos, no capítulo 10. Né? Então aproximou-se dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, reverenciando-o e pedindo-lhe algo. Sabe quem que é a mãe do Zebedeu? A mulher de Zebedeu? Nunca ouviu falar da mulher de Zebedeu? É a mãe de 2 discípulos de Jesus. Quais? Tiago e João, né? Então, entre os 12 tem lá Tiago e João. Eram 2 irmãos. E eles eram filhos de Zebedeu, um senhor que chamava Zebedeu, né? Então, a mãe deles, coisa de mãe, né? A mãe deles se aproximou de Jesus, né? E reverenciando, que ela acreditava muito em Jesus, né? Gostava muito de Jesus. E ela pediu alguma coisa para Jesus. Vamos ver o que a mãe vai pedir aqui, né? Já dá para imaginar, né? Ele, porém, lhe disse: que queres? Ela lhe disse: dize que no teu reino
estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. É coisa de mãe, né? Não é? Então, e uma mãe muito sábia, né? Muito sábia. Foi meio arrojada no pedido dela. Mas imagina, 2000 anos atrás, ela fazer esse pedido, não é para qualquer um também não, hein? Essa é uma mãe que sabe das coisas, não é? Porque para pedir, ó, esses meus 2 filhos, deixa que um sente à tua direita e à tua esquerda, o outro lá no reino dos céus. Olha a compreensão dela. O que será que a gente estava fazendo 2000 anos atrás, nós aqui? A gente estava lá roendo o osso lá, né? A gente estava lá numa situação precária, provavelmente, né? A gente só não estava nas cavernas lá porque já tinha passado essa época, né? Mas, olha a sabedoria dela, o conhecimento dela, né? Pedindo que um assente à direita e outro à esquerda. No reino, né? Que Jesus estava sempre propagando, né? Que ele estava sempre fazendo a propaganda desse reino, falando que ele tinha vindo para instalar o reino dos céus na face da terra. Só que esse reino dos céus, ele é dentro do coração dos homens, né? Muitos se enganaram achando que era um reino, que Jesus ia empunhar uma espada, que ia fazer guerra contra os inimigos, que ia dominar todo mundo e que ia estabelecer o reino na face da terra, né? É sempre a nossa visão distorcida, mas não, era no coração dos homens, na mente e no coração, né? Esse foi um dos grandes equívocos, né, de algumas pessoas na época de Jesus, né? Não entenderam que era um reino de dentro, né? O reino de Deus está dentro de vós, ele não vem com aparências exteriores. Não está aqui e acolá, né? O reino de Deus está em vós. Então a gente ainda fica procurando fora da gente, está dentro de nós, né? Então ela pediu que os 2 filhos se assentassem, um à direita e outro à esquerda. Em resposta, Jesus lhe disse: não sabeis o que estáis pedindo. Então ela tinha uma visão, ela tinha uma concepção, mas Jesus ainda diz: você não sabe o certo que você está pedindo. Você ainda não tem aquela compreensão para saber o que você está pedindo. Mas com todo amor, né? Jesus fala isso com todo amor, né? Por quê? Pela limitação dela, assim como a gente tem a nossa limitação, né? Ela também tinha a limitação dela, né? Podeis beber a taça que eu estou prestes a beber? Então ele perguntou para os 2. Porque na verdade, pessoal, aqui a gente já está na etapa final da vida de Jesus. Esses 2 já estavam seguindo Jesus. Imagina até o constrangimento deles, né? Vem cá, meus filhos, vem cá, vamos conversar com Jesus. E os 2 já estavam com Jesus, já tinham presenciado tudo ali. Falou: mãe, não precisa, mãe. Não, vamos lá pedir para garantir, né? Mãe, deixa quieto. Deve ter sido mais ou menos assim, né? Aí ela pede que, né, Jesus permita, tal. Então, vocês vão beber o cálice que eu hei de beber? Não é? E eles respondem: vamos, podemos? Podemos sim. Eles já tinham presenciado muita coisa, já tinham visto muita coisa, então eles estavam encorajados, acreditavam em Jesus, né? E o que Jesus estava falando, de ser entregue, de sofrer, eles estavam firmes: nós podemos beber do cálice. Qual o cálice? O cálice do sofrimento. O batismo que Jesus dizia que ele teria que passar por um batismo de fogo e que ele tinha pressa que esse batismo se cumprisse. Não era aquele batismo da água que João Batista o batizou. Aquilo ali foi só um simbolismo ali. Mas o mais importante é esse batismo de fogo, né? Por isso que Jesus não batizou ninguém. Né? Jesus não batizou ninguém. A preocupação dele não era com esse batismo, só de mergulhar a pessoa, não. Né? A preocupação de Jesus é com o testemunho na hora das dificuldades. Esse é o batismo que todos nós teremos de passar, né? O testemunho, a hora do testemunho, né? Na dificuldade, a fé, a gente acha que a fé é para os momentos bons. Na verdade, a fé é para os momentos difíceis, né? É quando tudo leva a gente a descrer e a gente manter a confiança.
tudo leva a gente né, a desanimar e a gente está ali firme, forte, resoluto. Né? Então, por isso que a fé, ela se desenvolve muito mais nos momentos de dificuldade. É quando a gente entende melhor a providência divina agindo nas nossas vidas. É quando a gente entende melhor a ação dos bons espíritos, nos levando para os caminhos melhores. Né? Então, eles dizem que poderão beber o cálice, né? Aí continuando, ele lhes diz, a minha taça bebereis. É verdade, vocês beberão a taça que eu hei de beber. E é verdade, porque todos os discípulos tiveram morte violenta. Todos os discípulos tiveram mortes de testemunho. Todos eles. Né? Todos eles. Não quer dizer que nós venhamos a ter mortes violentas, não. Nós teremos aquilo que nós precisarmos. Nós teremos aquilo que nós programamos para a nossa vida material. Conforme o que nós já fizemos no passado, conforme o que nós temos que passar no presente, todos nós temos um trajeto a percorrer, todos nós. Né? Como será a nossa vida, nós não sabemos. Nós não sabemos as coisas que estão nos aguardando para daqui a alguns anos, ou para amanhã, ou para hoje. Não é? Mas, por isso que nós temos que ser previdentes. Temos que agir como se a qualquer momento pudéssemos ser chamados. Não é? Nós temos que agir e regularizar a nossa vida pensando que a qualquer momento podemos ser chamados. Não é? E podemos. Né? A gente costuma falar que para morrer basta estar vivo. A gente brinca, né? É uma verdade que a gente fala. Não é? Então nós temos que nos preparar. Né? Aí ele continua dizendo, a minha taça bebereis. Por outro lado, assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me cabe conceder. Mas é para quem está preparado por meu Pai. Olha que interessante, aqui já fica clara a distinção que Jesus faz entre ele e o Pai. Confusão essa que existe até hoje entre a personalidade de Jesus, ou a individualidade de Jesus, e Deus, que é o Criador. Jesus é uma criatura como nós, né? Mas através daquele pensamento da Trindade, né? Que Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, houve uma confusão muito grande, né? Como se fosse uma coisa só. Né? E nós sabemos que não é uma coisa só, tanto que ele orava ao Pai. Então ele fala, eu vou orar ao meu Pai. Para que ele iria orar para ele mesmo? Não tem sentido. Não é? Eu rogarei a meu Pai e ele vos enviará um outro Consolador, que não eu, mas o Espírito de verdade. Né? Quer dizer, então tem vários momentos que ele ora ao Pai. Né? Então, eles vão passar pelas dificuldades? Vão. Agora, como eles vão vivenciar essas dificuldades? Como eles vão aproveitar os momentos que eles passarão? O quão evoluídos eles vão se mostrar para se assentar, um à minha direita e outro à minha esquerda? Só Deus sabe. Porque Ele está agindo dentro de cada um de nós. Deus está agindo dentro de cada um de vocês. O aproveitamento da hora, né? Nós falávamos outro dia do bônus hora, né? Essa medida exterior e o aproveitamento da hora. Quer dizer, o aproveitamento da hora é subjetivo. É uma relação minha para com Deus, direta. Não dá para ser apreciado externamente. Não dá para ser por decreto. Então Jesus sabia que não adiantava ele falar, tá bom, um vai sentar à minha esquerda, outro à minha direita. E se eles não aproveitam bem o testemunho? E se eles não aproveitam as oportunidades? A gente vê, pessoal, aqui, até no nosso lar, o Lísias fala da possibilidade da queda. Ele fala assim, André, o problema da queda é muito mais complexo do que a gente imagina. Não é? Porque sempre há possibilidade de queda.
Né? Às vezes o André Luiz pergunta assim, mas a pessoa está indo bem, será que ela vai continuar assim? Os espíritos falam, não sei. Mas será que ela vai vencer? Não sei. Ela está indo bem até agora, foi bem a vida inteira. Mas e se no final da jornada ela dá uma derrapada lá e cai? Espiritualmente, moralmente, mentalmente, vibratoriamente. Né? Por isso que só aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Só aqueles que mantiverem o propósito no bem, aproveitarem de fato as dificuldades, crescerem com os desafios, é que conseguirão terminar bem a reencarnação, essa atual existência. Nós temos as cartas nas nossas mangas ainda. Né? As cartas estão nas nossas mangas. Como nós vamos utilizá-las no jogo da vida, vamos dizer assim, como os espíritos mesmos nos orientam, aí depende de cada um de nós. São as escolhas que a gente vai fazendo ao longo da vida. Todos os dias a gente está fazendo escolhas, né? Todos os dias. Hoje a gente escolheu vir aqui. Né? Orar, refletir, tomar um passe, né? Trabalhar, ajudar. Todos os dias nós temos escolhas. A Joana de Ângeles fala no livro Momentos de Saúde, ela fala sobre a decisão de ser feliz. Né? Sempre é bom a gente lembrar disso. A decisão de ser feliz. Em que ela diz que ser feliz ou não ser feliz não é uma condição que a gente é colocado. Eu fui colocado numa condição difícil, uma condição de infelicidade. Não. Ser feliz ou ser infeliz é uma decisão nossa. Não é uma condição que a gente foi colocado. Não é? Por quê? Porque desde a hora que nós acordamos até a hora que nós vamos dormir, e inclusive lá no plano espiritual, quando a gente se desprende do corpo, nós estamos sempre escolhendo. Sempre estamos escolhendo. Eu escolho se eu vou ficar cultivando pensamentos de tristeza ou alegria, se eu vou cultivar confiança ou desconfiança, se eu vou cultivar boa vontade ou cultivar má vontade. O tempo todo nós estamos escolhendo. O tempo todo. Cada pensamento que a gente nutre, dizem os espíritos, é um filho que a gente cria. Os nossos pensamentos são os nossos filhos. São criações nossas que ficam gravitando em torno de nós. Né? Nós utilizamos a matéria mental e criamos formas, pensamento que nos acompanham onde nós estivermos. Por isso que cada um viverá no clima mental que cria para si mesmo. Cada um viverá na atmosfera psíquica que estrutura para si mesmo. Nós nos moveremos no nosso próprio ambiente. Estivermos onde estivermos. Tá? Onde não é, mas eu preciso mudar de cidade para ficar feliz. Ok, pode dar certo. Pode dar certo. Mas você muda de cidade para ficar feliz, mas você leva aquele ambiente junto. A sua psicosfera vai junto. O conjunto dos seus pensamentos, o conjunto das suas crenças vai junto com você. Entendeu? Então, antes de mudar de cidade, nós temos que mudar de pensamento. Mas eu preciso mudar de emprego para ser feliz. Pode ser que dê certo, mas antes de mudar de emprego, tem que mudar as concepções. Não é? Vocês entendem? A gente coloca essa cura geográfica. Não é? Eu vou sair daqui para ali, aí vão me curar lá. Mas essa cura geográfica, em alguns momentos, pode até ajudar, mas não é a cura verdadeira. Né? A cura verdadeira é a mudança mental, sentimental, emocional que a gente faz na gente mesmo. Né? Então, voltando aqui, né? Assentar-se à direita ou à esquerda cabe ao Pai. O aproveitamento dos nossos desafios. Quer dizer, o quanto que eu estou deixando que Deus cresça dentro de mim. Nós somos criaturas divinas? Somos. Né? Até Jesus falou, já não foi escrito, já não foi dito, vós sois deuses? Então, brilhai a vossa luz, acendei a vossa luz. Né? A Joana de Ângeles fala, a criatura é Deus em germe. Deus com letra minúscula, né? Não com letra maiúscula. Porque com letra maiúscula só
o Criador mesmo, né? Nós nunca seremos esse Deus com letra maiúscula. Mas temos o potencial divino a ser utilizado. Né? Conhecê-lo e desenvolvê-lo em nós é uma possibilidade que todos temos. Né? Aí, para terminar, o último tópico que a gente vai analisar, na sequência imediata ali, é a respeito do grande servidor. Por que Jesus começa a falar isso? Quem é o grande servidor? Porque ouvindo isso, os 10 indignaram-se. Porque quando eles ouviram a mãe dos dois lá pedindo para um assentar à direita, os outros já ficaram enciumados. É bem a gente mesmo lá, né? Como se a gente estivesse seguindo Jesus, né? Então os discípulos ficaram enciumados, os outros 10 que estavam acompanhando ficaram enciumados. Ficaram bravos com os dois lá. Né? Porque Jesus inclusive falou que realmente eles beberiam a taça, o cálice, né? Mas eles ficaram indignados com os dois, né? Jesus, porém, convocando-os, disse: sabeis que os governantes dos gentios exercem domínio sobre eles, e os seus grandes exercem autoridade sobre eles. Então Jesus está falando sobre o poder, sobre a autoridade, sobre o domínio, né? Porque eles estavam brigando, aquela disputa, quem que era o maior, quem que, né, ia estar lá no top, lá no top 10, lá no plano espiritual, né? Então começou já aquela disputa, como é normal nos agrupamentos, nas instituições, nas empresas, né? Se tiver muito calor aí, quiser ligar o ventilador, não sei como é que vocês estão sentindo aí. Eu vou falando aqui, eu vou esquentando a beça aqui. Mas se vocês estiverem com calor, é só ligar, tá? Então aquela disputa já começou a estabelecer aquela disputa, né? Aí Jesus falou, olha, os governantes dos gentios, sejam os romanos, quaisquer outros povos, eles têm aqueles grandes, os governantes que exercem o poder sobre eles. Nós não temos aqui os governos estabelecidos, né? E a gente tem que andar na linha, né? As regras aí, a gente é submetido, até coisas que a gente não queria, mas a gente tem que ser, né? A gente se submete. Então os grandes exercem autoridade sobre eles. Existe um poder constituído, não é? Não será assim entre vós, mas quem quiser tornar-se o primeiro entre vós, será o vosso servidor. Né? Se houver um desejo da pessoa ser um dos primeiros, vamos dizer assim, vai ter que entender que é servindo que vai estar sendo o primeiro. Não adianta as disputas exteriores de poder, as disputas por cargos, por funções, por imagem, não é essa disputa de fora, é o domínio sobre si mesmo. E aí, nesse sentido, a gente vê, acho que é no nosso lar mesmo, né? Que um espírito amigo fala assim para o André: André, só é verdadeiramente livre aquele que aprendeu a obedecer. Né? Olha que interessante, só é verdadeiramente livre aquele que aprendeu a obedecer. Parece até contraditório, né? Porque a gente, o mito da liberdade que a gente busca muito, todos nós buscamos a liberdade, eu não quero ter patrão, eu não quero estar submetido à autoridade, eu não quero isso. A gente tem uma índole meio rebelde ainda, a gente se revolta contra qualquer forma de poder externo que venha nos controlar. A gente se revolta contra isso. Né? Mas Jesus nos ensina diferente. Ele se entregou, inclusive, né, para esse poder da época. Né, como um cordeiro. Né? Só é verdadeiramente livre aquele que aprendeu a obedecer. Por isso que ele fala também, se alguém te pedir para andar 1000 passos com ele, anda com ele 2000. Né? Se alguém te pedir, porque era uma regra que os romanos tinham estabelecido, porque eles sitiavam ali a Palestina toda, era uma regra que eles tinham estabelecido. Se qualquer romano, chega um soldado romano ali, e vê um judeu andando na rua, falou, vem cá,
me ajuda a carregar essas coisas aqui. Me ajuda a carregar minhas sacolas aqui. E o judeu tinha que andar 1000 passos com ele. Mesmo não querendo, mesmo bravo, mas tinha que andar 1000 passos. Isso era uma humilhação terrível para os judeus. Era uma humilhação terrível, né? Mas olha que Jesus pega na ferida, né? Ele fala assim, olha, se alguém te pedir para andar 1000 passos com ele, anda com ele 2000. Só é verdadeiramente livre aquele que aprendeu a obedecer. Porque a gente entende essa obediência como fraqueza, como passividade. Mas aí Paulo de Tarso, ele vem em São Paulo, né? Vem e fala assim, provavelmente Jesus queria que nós acompanhássemos o nosso suposto inimigo, aquele que está nos constrangendo a andar 1000 passos, que nós demonstrássemos boa vontade. Quem sabe, no meio do caminho, nós poderíamos até mudar o modo de pensar dessa pessoa, demonstrando a nossa boa vontade. A gente sabe que quando alguém nos sujeita de alguma forma, e aí você se rebela, você aumenta a resistência da pessoa. Você aumenta o problema. Não é? Ah, você vai fazer tal coisa. Ah, eu não vou não. Ah, você vai. Agora, a vida é ponto de honra, né? A vida é ponto de honra. Mas se você age com sabedoria, com equilíbrio, fala, tá bom, mesmo não concordando, não, tá certo, você tem razão, vamos lá fazer. Pelo menos se mantém um vínculo, e com o tempo a gente pode, até conversando, ei, tudo bem, como é que você está? Tal. E vai entrando no porquê da questão, né? E aí os Espíritos falam, né, para a gente não arrebentar, onde a gente pode desenlaçar. A gente já chega né, arrebentando, né? Então, a gente aprender a desenlaçar, a resolver os problemas, né, de um modo mais suave, né? Não é fácil. Todos nós temos as nossas dificuldades, né? Eu, inclusive, mais do que vocês. Mas a gente vai refletindo devagarzinho, a gente vai aprendendo com os ensinos de Jesus, né? Então, não será assim entre vós, mas quem quiser tornar-se o primeiro entre vós, será o vosso servidor. Né? O que tem para fazer? Em que eu posso ajudar? Das coisas mais bonitas que existem, pessoal, é quando a gente vê, às vezes as pessoas procuram a casa espírita, todos nós procuramos necessitados, todos nós procuramos com dificuldades, né? Dificilmente eu procuro a casa espírita só porque eu estou sem nada para fazer. Eu procuro porque eu estou precisando. Não é? Eu encontro apoio na casa espírita, na reunião mediúnica, nas palestras, no passe, no estudo, né? Em todas as possibilidades que a casa oferece. Mas das coisas mais bonitas que existem é quando a gente vê a disponibilidade das pessoas em ajudar. Né? Quando as pessoas vão sentindo o benefício que elas vão tendo, vão sentindo a mudança nas próprias vidas, e elas começam a se disponibilizar para ajudar. O que eu posso fazer, Alexandre? Tem alguma coisa que eu posso fazer? Né? É bonito isso, porque você vê, isso alegra muito a gente, porque a gente vê, olha só, a pessoa está melhorando tanto que já está podendo ajudar, já está querendo ajudar. Né? Já tem uma energia diferente aí, né? Um sentimento diferente, uma vontade de ajudar. Posso ajudar o quê? Com um copinho ali, com a água? Né? Pegando uma vassoura, como é que eu posso ajudar? Né? E essa vontade de ajudar, ela diz muito sobre o nosso estado, porque demonstra que nós estamos saindo da posição de necessitados, estamos começando a entrar na posição de doadores de alguma coisa, né? A ponto de ajudar. Seja de uma forma simples ou de uma forma um pouco mais complexa, né? Todos nós podemos ajudar. Então, servir, né? E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Né? Quem quiser ser o primeiro, a disposição de servir, de ser o servo de todos. Aprender a obedecer. Aprender a obedecer, né? Servir, né, as orientações, seguir as orientações que são dadas, né?
Da mesma forma que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então a gente se aproxima das coisas e das pessoas, muitas vezes, para colher os benefícios. Né? É justo quando nós sentimos que estamos necessitando. É justo, é da lei, que quando a gente esteja precisando, a gente busque para colher os benefícios. Né? Mas a gente vai mudando de atitude, a gente vai saindo de uma posição e a gente começa a entrar numa outra posição. Né? A posição de quem colhe os benefícios e a gente começa a ir para a posição de quem doa os benefícios. Né? Assim como Jesus, o Filho do Homem, não veio para ser servido. Já pensou se Jesus viesse aqui, ele agisse como os grandes da história, que eram servidos sempre. Né? Venha a mim o vosso reino. Venha a mim o vosso reino. Né? Vem para mim, né? Mas ele veio para servir. Então essa disputa de poder, olha só o que ele diz. Quando começa as disputas de poder, autoridade, mando, vocês deixam tudo isso de lado. Sirva, continue servindo. Seja o maior servidor, esteja disponível. Aí é a solução. Né? Por quê? Vocês lembram do lava-pés, né? Então, em outro evangelho, ele fala a respeito, né? Em outro momento, começa a disputa. Sempre que ele falava assim, olha, o Filho do Homem vai morrer, eu vou morrer, vão me pegar lá, né? Vão me matar. Daqui a pouco começava a disputa já entre os discípulos. Quem queria ser o sucessor de Jesus? Era incrível, né? Mas já começava a disputa. Aí Jesus ia lá, falava, vem cá, senta todo mundo aí, vamos lavar o pé de todo mundo. Pegava a bacia lá e começava a lavar o pé. Né? Começava a lavar os pés. Que era uma atitude de muita simplicidade, né? De humildade de Jesus. Porque eram os servos mais, né? Praticamente escravos ali que faziam esse trabalho. E Jesus estava ali, demonstrando a sua simplicidade. E tem aquela parte que eu acho muito bonita, eu já falei para vocês umas 10.000 vezes aqui, de Pedro, né? Que Pedro, chega a vez de Pedro, de Jesus lavar os pés dele, e fala, Senhor, o Senhor não vai lavar os meus pés, não. Né? Pedro, né? Sempre Pedro. E aí Jesus fala, Pedro, se você não permitir que eu lave os teus pés, você não terá parte comigo. Você vai estar fora desse ensinamento aqui. Está todo mundo dentro do ensinamento aqui. Se você não permitir que eu lave os teus pés, você não vai fazer parte desse ensinamento. Você quer ficar de fora? Você não vai ter parte comigo. Ah, Senhor, então lava o corpo inteiro. Né? Aí Jesus fala, Pedro, não é preciso lavar o corpo inteiro. Está no Evangelho lá, tá, pessoal? Não é preciso, porque vós já estáis limpos pela palavra. Porque Jesus não estava querendo lavar, não era o propósito exato lavar, né? Para tirar da sujeira, não era esse o objetivo. O objetivo era o exemplo, né? O exemplo de humildade, né? Servir. Então, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O nosso ego, ele diz assim, olha, você aproveite tudo o que você puder aproveitar, você amealhe tudo que você puder amealhar, você se garanta de todas as formas que você puder se garantir, você se defenda de todos os jeitos que você pudesse se defender, para não perder nada desses benefícios. Esse é o nosso egão velho falando. Nosso ego, velho de guerra. Esse é o nosso ego, né? Jesus é o exemplo anti-ego, o exemplo self. Né? E o que ele diz? Dar a vida em resgate de muitos. Não é eu me privar dos problemas. Eu assumir os problemas que me cabem, até pelo coletivo. Não é ficar em busca das vantagens que eu tenho, mas priorizar as vantagens que as pessoas têm. Vocês percebem que é diferente, né? É diferente. Não é eu querer me proteger, me defender de tudo. Eu me vulnerabilizar, dar a cara, bater em benefício do conjunto, em benefício dos trabalhos.
né? Até nas minhas horas de lazer, nas minhas horas de prazer, ser capaz de renunciar a algumas coisas em benefício do coletivo, em benefício da caridade. Né? Se a gente fala assim, olha, você vai ter que deixar de trabalhar para vir no centro fazer caridade. Você vai deixar de trabalhar no teu trabalho, na tua atividade profissional. Vai deixar de ganhar dinheiro para vir ajudar no centro. A gente até pode aceitar, né? A gente pode até aceitar. Agora fala assim, ó, você vai deixar de ir nas férias, vai deixar de ir para Camboriú, lá para o Nordeste, lá. Você vai deixar de ir para o Nordeste, lá na praia, ficar 15 dias, um mês na praia, e para vir trabalhar aqui no centro, porque tem muita necessidade espiritual no momento aqui, então você vai deixar de fazer a sua viagem lá. Ai, Alexandre, aí já não sei não, hein? Aí eu pergunto, se a gente às vezes não consegue deixar de fazer uma viagem de prazer, em benefício de uma ajuda, de um compromisso espiritual, será que a gente está disposto a dar a vida em benefício de muitos? Se às vezes a gente não consegue deixar de fazer uma viagem de prazer, de lazer, será que a gente está no ponto, na condição de dar a vida em benefício de muitos? É uma questão para a gente pensar, né, pessoal? Cada um vai olhando para si mesmo, vai se autoanalisando, né? Nisso a gente vai vendo o quão forte nós estamos espiritualmente e o quão debilitados nós estamos ainda na nossa compreensão, né? Na nossa renúncia, na nossa capacidade de doação. Nós vamos medindo isso. Não quer dizer que a gente não possa tirar férias, nem aproveitar. Eu estou só colocando uma situação hipotética, né, pessoal? Todos têm direito ao seu descanso, ao seu lazer, tá? Mas é interessante para a gente medir em que nível que nós estamos, né? Jesus, ele deu a vida por amor à verdade. Será que nós podemos renunciar a alguns prazeres em benefício de socorrer? De repente surge uma pessoa que está muito necessitada, obsediada a pessoa, e precisa da ajuda de todo mundo ali para as reuniões mediúnicas, para os trabalhos do passe, para fazer evangelho na casa da pessoa. Fala, olha, tem jeito de você ficar para ajudar a gente? Ah, mas eu tenho uma viagem marcada. Né? Será que a gente tem condição de abrir mão? Então, é uma coisa para a gente pensar, né, pessoal? Alexandre. Oi, Nath. Eu penso assim que a gente pode ter uma maior compreensão disso quando a gente busca na neurolinguística o significado de cada palavra. Né? Como? Quando a gente busca na neurolinguística o significado de cada palavra. Tá. Por exemplo, querer e precisar. Tá. Né? E, no caso, servir e doar. O servir dá uma conotação sempre de inferioridade. E o doar é diferente. O doar, você se sente diferente dos outros porque você tem essa capacidade de fazer. Certo. E a doação, ela traz a felicidade. É um sentimento que só a gente vai entender. Tá. Né? Ela vem intrinsecamente com a doação. Né? Tá. Porque o exemplo de Jesus é muito claro, né? Certo. Então, de repente, se a gente pensar nisso, servir e doar, aqueles 1000 passos, você não estará se obrigando a dar a mais. Você estará doando aqui. Depende do modo de enxergar, né? Depende do significado que a gente dá para as palavras, né, Nete? Para o servir, para o doar, né? Depende do significado que a gente dá, né? Mas aprender a ver de uma forma positiva e dar significados positivos é uma conquista de cada um, né, Anete? Porque eu acho que cada palavra ela gera um sentimento diferente, não é? Depende daquilo que cada um foi agregando, né, a cada termo, né, culturalmente, é verdade, isso mesmo. Ok, né, pessoal? Eu acho que aqui acabou. Deixa eu ver aqui. Acabou. Semana que vem a gente vai falar dos cegos de Jericó.
E nós vamos finalizando aqui então o nosso estudo, convidando a todos para fecharmos os nossos olhos, para nos voltarmos um pouquinho mais para nós mesmos, sairmos do exterior e buscar no interior, dentro de nós, e buscarmos na presença divina em nosso íntimo, no silêncio dos nossos pensamentos, na calma do nosso sentimento. Nós vamos respirando profundamente, bem lenta e profundamente. Vamos acalmando as águas revoltas da nossa mente, das nossas emoções. E vamos acerenando essas águas, assim como um lago, cujo espelho das águas serenas começam a refletir o céu, o brilho do sol ou o brilho das estrelas, da lua. Assim também os nossos pensamentos. Nós vamos acalmando o nosso interior e o espelho da nossa mente passa a refletir o brilho da vida espiritual, das presenças amigas que aqui estão, das energias sublimes que nos chegam do alto. E daí, a nossa mente iluminada, desapegada, desidentificada do mundo, passa a se identificar com o alto, com o transcendente, com Deus, com o universo. E passamos a usufruir um sentimento de paz, de serenidade, de harmonia. Vamos permanecer alguns instantes exercitando esse silêncio mental, apenas observando e sentindo, procurando silenciar a voz dos nossos pensamentos.
querido Mestre Jesus, possamos manter este ambiente de paz, a nossa conexão com o alto e o fluxo energético, agora na hora dos passes. Que os passistas estejam envoltos em muita luz e que todos nós queremos tomar o passe, possamos sentir nessa mesma sintonia esse fluxo energético a nos envolver o corpo e a alma, traduzindo-se em saúde e paz. Muito obrigado por tudo, Senhor. Obrigado à espiritualidade por toda ajuda. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Então nós finalizamos aqui o nosso estudo de hoje. Agradecemos a presença de todos. Desejamos um Feliz Natal para todos. Desculpe que eu não fiz algo específico aqui do Natal. Eu tinha até esquecido. Não que eu esqueci do Natal em si, mas esqueci de preparar o estudo dessa forma, tá? Mas falar de Jesus é sempre falar de, né? É falar de Natal, é falar de Jesus, então a gente não saiu do nosso programa de estudo, né? Mas a gente deseja um Feliz Natal para todos, o pessoal que está também no ambiente online, né? Todos os domingos participando com a gente, estão ligados ali. Muitas vezes não tem uma casa espírita por perto, né? Às vezes lá em Portugal, na Itália, ou na Suécia, ou na Alemanha, né? Em outros ambientes onde é muito difícil ter essa possibilidade que nós temos aqui. Então, às vezes o pessoal tem, nesse momento aqui, como uma única ligação com a casa espírita. Então, nosso carinho com todos eles, a nossa gratidão, né, por estarem sempre conosco. Lembrando que dia, Maria, que a gente... Sexta-feira, que dia que é? Ah, dia 19? Então, dia 19 de dezembro, nós fizemos 10 anos de estudos virtuais. Então, o Centro Espírita Virtual tem 10 anos já, né? Começamos em 2004 e hoje, né, nesse mês, nós estamos fazendo 10 anos. E tem algumas pessoas, a Maria é uma delas, lá de Uguapitã, que está com a gente desde o começo, né? São 10 anos aí estudando. Nós temos estudos diários, das 8 às 9 da manhã, todos os dias de manhã, né? E já há 10 anos, né? E alguns estudos também fora, né? Na sexta-feira à noite, no domingo, né? Que está sendo transmitido online, tá? Quem quiser conhecer também, participar, é só depois pegar as orientações aí com a Maria, com a gente, tá bom? Então, vou me despedindo de vocês. Quem quiser participar fazer o atendimento individual, pode ir já na fila do passe, e os demais depois serão convidados a tomar passe também, tá? Um abraço a todos.